vamos lá, Perek. A gente viu, semana passada a gente começou a ver o Mafsid Arishon. O primeiro, a gente está vendo os obstáculos da Zrizut, e o primeiro obstáculo, Zrizut, da agilidade, a empolgação, a vitalidade, e o primeiro obstáculo da Zrizut, na verdade, são dois, para quem presta atenção. O Ramchal aqui incluiu dois, e talvez tenha que perguntar por que ele incluiu dois uma vez só. Tzadik Dale, não é? Mem Gimel. Perek. Começa do Perek, do nono capítulo. A gente falou sobre a pessoa que ela procura os prazeres de forma demasiada, ou seja, o cara precisa ter tudo no seu lugar, da sua forma mais fina, da sua forma mais refinada, da sua forma mais desenvolvida. Se ele não tiver o chazinho dele com a bolachinha, pode fazer propaganda? Com a bolachinha Lotus e às 3:30 da tarde na varanda, ele não é gente. E automaticamente, quando a pessoa ela tem esses vícios, ela é viciada nos seus prazeres, ou ela vai perder tanto tempo cozinhando, indo procurar. O cara vai viajar 3 dias, a gente falou, para a Argentina, buscar um pedaço de carne, depois mais 3 dias de volta, fazer um buraco que vai levar 2 dias para fazer, cozinhar a carne por 12 horas e comer ela de 15 em 15 minutos, uma facada. Esse cara não vai para a Minha. É difícil, porque ele tem outras coisas, ele tem outras prioridades. E junto com isso, o Ramchal colocou também a pessoa que ela tem preguiça natural, está frio lá fora, ou eu quero dormir mais um pouco. E, na verdade, o Tzad HaShaveh Shebahem é uma pessoa que ela tem demasiada... a tendência dele, dos prazeres corporais, a tendência dele ao corpo, ela é desproporcional. Ela é demasiada, isso já passa a ser um vício. Já passa a ser mais do que uma... Não é só uma pessoa, a gente vai ver mais para frente. O Ramchal vai trazer que a pessoa tem que sim tomar cuidado da saúde e sim ser uma pessoa saudável, inclusive no lado, não só no lado físico seco, às vezes a pessoa tem necessidade de ter certos prazeres. Deus não criou os gostos à toa. Hashem, a pessoa tem necessidade de ter prazer, porque isso traz para a pessoa tranquilidade, calma, felicidade e assim por diante. Mas aqui a gente está falando de uma pessoa que o foco principal da vida dele são os prazeres corporais. Quando uma pessoa tem o foco principal dele e toda a ocupação dele gira em volta dos prazeres corporais, dificilmente ele vai conseguir ser uma pessoa que ela é ágil, que ela é rápida em Avodat Hashem. O peso do corpo vai pesar. O material vai fazer força, vai pesar, e aí como ele vai conseguir ter a leveza de correr para fazer uma mitzvah, para ajudar uma pessoa, para ir para uma tefilá, para levantar para o shiur, ele calculou, como se diz, um dos rabanim falaram, ele tem rosh b'sari, ele tem uma cabeça de carne. Ele está todo colocado dentro do mundo da carne, dificilmente ele vai conseguir não só se libertar, também sentir, né? Sentir o prazer espiritual. O prazer espiritual ele é mais refinado do que o prazer material. Ele é mais fino, ele é mais sutil. Para a pessoa realmente conseguir sentir ele tem que estar livre. Ele não pode estar viciado, ele não pode estar preso, ele não pode estar envolvido o tempo todo nessa forma grosseira da vida, nessa forma onde a vida ela é toda, apesar de que mesmo nos prazeres materiais existe um refinamento, existem níveis, mas mesmo assim, o maior dos prazeres materiais ainda não é tão refinado quanto o prazer dos não Tosfot. E para a pessoa ter prazer de saber ler um Rambam e gostar e sentir prazer, ele não pode estar viciado nos seus prazeres físicos. Não digo que não pode ter prazeres físicos. Os prazeres físicos são bons e eles são partes da vida. A gente falou agora, é uma questão de equilíbrio, mas a tendência demasiada e o fato da pessoa... na verdade, tudo volta naquele ponto que a gente falou no Perek Aleph, né? Quem serve a quem? Qual o objetivo e qual o meio? Os prazeres, eles estão aqui para serem meios. Aliás, com isso a gente pode voltar... No final do chute passado, a gente fez uma pergunta. Alguém lembra? Ninguém lembra. Lembra da pergunta? Eu posso continuar, porque ninguém lembra da pergunta.
Não, a gente perguntou o seguinte, se primeiro a pessoa, que nem o Mesad Shalem fala, a pessoa tem que se livrar, qual é o loshon dele? רדיפת התענוגות בהשלמת כל תנאיהם, de perseguir os prazeres, quando os prazeres completam todas as condições, da forma, às vezes a pessoa, às vezes não, muitas vezes, a pessoa procura os prazeres da sua forma mais perfeita, mais completa, mais plena, e isso leva a pessoa, sabe, ele sabe diferenciar. E a gente vê que, por outro lado, a Kadosh Baruch Hu sim deu para o ser humano uma capacidade de diferenciação entre gostos, entre cheiros, um refinamento. Quem gosta de vinho sabe isso muito bem. Quem não gosta de vinho, todos os vinhos são iguais. É tudo pacote inteiro, a mesma coisa. Quem gosta de vinho, cada vinho é outro mundo. Vinho, o Simão diz, vinho não é material, vinho é... Quer? Você gosta de vinho é tudo igual. Falta refinamento. Então. Não, e mais do que isso, não só que a Kadosh Baruch Hu deu para o ser humano, quer dizer, a pessoa que... Eu trouxe um Midrash, né? Um Midrash em Ichá. O Midrash fala que existia um padeiro em Yerushalayim que ele sabia fazer 30 gostos de pão. Quer dizer, 30 tonalidades... 30 tonalidades e saber discernir, diferenciar entre elas. O Midrash traz isso como uma mala, Vatiznach mishalom nafshi de tová. Uma das coisas que a gente reclamou, que a Am Yisrael chora por elas no Kurban, é que eles tinham esse refinamento e agora eles não conseguem mais, eles agora comem o que tem. E claro, você vê que pessoas... existe não tem como negar que existe um refinamento, uma delicadeza, uma certa sutileza que a pessoa tem e tem que ter para desenvolver certos gostos. Música já é bem espiritual, né? Música já... ou perfumes, cheiros e música já é bem mais sutil ainda, sabe? Quem escuta a música mais toca com a alma, quem escuta música pop e depois escuta Bach, então se você não tem a menor sensibilidade, você não vai saber a diferença, mas se você tem um pouco você entende que são dois mundos, né? Entendeu? Apesar de que pode ser mais chato, porque o prazer ele é menos imediato. Aliás, é um bom exemplo para o que a gente está falando. É igual o prazer espiritual. Ele é mais difícil de ser atingido. Com todos os prazeres mais refinados, eles levam mais tempo para a pessoa desenvolver. Mas uma vez que ele desenvolve, o outro prazer ele é insignificante, ele é irrelevante. Quer dizer, você entende como ele é grosseiro, como ele é rústico, como ele é não refinado frente ao que você sente quando você tem um prazer verdadeiro. Então, a gente está o tempo todo criticando esse vício e essa ocupação demasiada com os prazeres, quando a Kadosh Baruch Hu sim criou isso no mundo, e ele sim, existe um certo refinamento que toca nessa parte. Então, como funciona? Então, tem várias de forma geral, Barur, isso que tem que saber, que existe esse refinamento ele pode ser bom. A Torá, ela é comparada, por exemplo, vamos usar o exemplo do vinho. A Torá é comparada com vinho. O fato da pessoa saber discernir entre as diferenças, entre as sutilezas, ele ser uma pessoa que ele é sensível aos gostos, ele é sensível aos cheiros, ele é sensível às diferenças dos prazeres e saber apreciar cada aspecto de cada coisa, no final das contas, ele pode levar isso e comparar isso. Quando ele compara com a Torá, ele também vai saber discernir as diversas partes da Torá, as diversas formas, as diversas abordagens. A Torá não é tão comparada com vinho. Existe mais doce, existe mais ácido, existe mais leve, existe mais pesado. Tudo isso, a pessoa, essas sutilezas, essas discernições, essas diferenças, essa delicadeza, a pessoa ela traz, ela se torna uma pessoa que ela é mais sensível. A pessoa, quando ela é mais sensível, ela é mais refinada, ela é mais próxima de Hashem. Não tem... O que não pode, o problema do Mesnat Shanim é quando a pessoa... Essa é a ocupação principal dela, esse é o centro da vida dela. O centro da vida dela é o refinamento material, e por causa do refinamento material, ele acaba perdendo e deixando de desenvolver o refinamento espiritual. É possível, e provavelmente não só possível como provável, que uma pessoa que ainda não se libertou
do Ramazé, que a gente fala bastante disso no começo do Messias Shalim. A pessoa que não se liberou ainda dos vícios desse mundo, ele vai precisar uma época se abster. Ele vai precisar uma época talvez menosprezar certos prazeres. Ele vai precisar entender que esses prazeres eles são irrelevantes ou eles não têm nenhum valor, para que ele possa se conectar com os valores da Torá. Mas, eventualmente, no final das contas, ele vai conseguir, a pessoa deve poder conseguir chegar a um equilíbrio. Ele deve poder conseguir chegar a um estado onde ele é uma pessoa refinada, é uma pessoa que ele sabe apreciar o bem e o belo que existe no mundo. Que nem Rabi Yehuda Hanassi. Rabi Yehuda Hanassi falava que nunca faltou, a vida inteira dele nunca faltou rabanete na mesa dele. Antigamente, o rabanete era o caviar. Sim? Quer dizer, ele era uma pessoa rica, uma pessoa refinada. Eu não sei se ele comia ou não. Está escrito que quando ele faleceu, ele levantou as mãos para o céu e falou: esses 10 dedos nunca tiveram proveito do Aramazé. Quer dizer, uma explicação, que ele não comia, estava lá, mas ele não comia. Então, para que ele estava lá? Para os outros? Pode ser. Mas também pode entender que ele vem de falar, mesmo tendo todo esse refinamento, mesmo tendo toda esses prazeres na minha frente, eles nunca perderam a proporção. Eles nunca perderam um Oved Hashem de verdade. Ele sabe admirar coisas belas. Ele sabe admirar bons. Ele sabe admirar tudo a beleza que a Kadosh Baruch Hu criou no mundo dele. Mas o perigo, e aí esse ponto ele tem que ser muito bem, tem que estar muito bem definido. É quando a pessoa fala, olha, então a gente precisa apreciar as coisas belas que a Hashem fez no mundo. Eu preciso saber reconhecer. E ele acaba se afundando e se colocando tão fundo no materialismo e no seu lado material, carnal, talvez de uma forma mais chique, que ele acaba transformando isso numa ideologia, numa forma de vida, num valor per si. Ele acha, ele talvez se convence de que isso é a Avodat Hashem dele. Eu estava pensando hoje de manhã, quando antes do shiur eu me ocupa bastante. Então, eu estava pensando que o Messias Shalim tem uma vantagem que hoje em dia muitos de nós que estudamos, que damos aula, não tem. Quando a gente dá, principalmente quando fala de Mussar, fala de coisas que tocam pontos delicados às vezes, que às vezes são um pouco, podem ser mal compreendidos ou podem as pessoas achar que o pior dos males é alguém achar que você é radical. No começo eu tinha muito medo disso. Aos poucos eu fui perdendo o medo e eu falei que achem. Não vai fazer mal a ninguém um pouco de radicalismo. Se esse é o preço que eu preciso pagar, ser o fanático, eu estou disposto. Então, mas muitas vezes as pessoas, mas às vezes tem que puxar um pouco para lá, às vezes tem que puxar um pouco para cá, mas então a gente muitas vezes, se prestar atenção, eu sempre sinto essa, eu não sei se eu devo ou não devo, mas muitas vezes quando eu falo alguma coisa, eu sempre eu sempre ponho em proporção, quer dizer, óbvio que temos que ter, o prazer tem o seu lugar, ele pode ser bom, mas o Messias Shalim, para quem não é o Messias Shalim não tinha esse problema. O Messias Shalim falava as coisas na lata, como elas são. Da forma mais dura possível. Até porque na educação, o Messias Shalim é um livro de Mussar. É um livro que vem educar as pessoas. Na educação, se a pessoa ela tentar se educar dessa forma, sempre com uma vírgula, eu não sei, às vezes a gente alguém já teve essa experiência. Você tem uma conversa com uma pessoa, ou uma série de conversas com uma pessoa, e sempre que você fala alguma coisa, ou que ele fala alguma coisa, o outro traz por outro lado. Tem por outro lado. Então, isso quer dizer o outro lado não é verdade? O outro lado é 100% verdade, não deixa de ser verdade. Mas é extremamente irritante uma conversa dessas. Uma hora você pira, você não aguenta mais. Eu sei que tem um outro lado. Eu sei que, mas você nunca vai conseguir se libertar de onde você está, porque sempre tem um outro lado. Barulho. Barulho que a gente está procurando aqui o equilíbrio, que nem a gente falou. Não existe o preto e branco, não existe querer falar se desliga totalmente ou se liga totalmente. Mas enquanto a pessoa não botar as coisas de forma muito clara e falar, olha, você está viciado nos seus prazeres, por exemplo, no que a gente está falando aqui. Você tem que se libertar, você tem que entender que você tem que parar de correr atrás
enquanto o que te interessa na vida são a medida da carne, se ela está rare, medium rare e assim por diante, isso é o que importa para você na vida, você não vai conseguir se ligar e ser uma pessoa ágil em Avodat Hashem. Ponto. Fato. Depois, eventualmente, você vai saber, pode ser, mas você hoje tem que conhecer a realidade. Você nasceu, o Baruch Hashem, assim, a Kadosh Baruch Hu colocou a gente no mundo, você é viciado no Olam Hazé. Esse é o mundo que você conhece. Você é viciado no material. Se você não se desligar do material, se você não entender que esse material ele é irrelevante frente ao espiritual, pelo menos por uma fase da vida, você nunca vai se libertar dele. Você vai falar a vida inteira de que tem que saber lechalev, tem que saber acomodar as duas coisas na nossa vida. E como o Rav Tzviuda falava, gam vegam, forma a palavra gim gum. Quando você quer gam vegam, isso e isso, você acaba gaguejando. Porque não é nem isso nem aquilo. Você não é nem o Olam Hazé Mutzlach, desculpa, nem o Olam Haba Mutzlach. Nenhum dos dois você faz direito. A gente não, a Torá, ela não existe, não é que quando a gente fala que a gente procura o equilíbrio, a gente não está procurando aqui um pouquinho disso e um pouquinho daquilo. Isso não existe na Torá. Não tem, eu sou 90% de Hashem e 10% do Yetzirah. Se você é 90% de Hashem e 10% do Yetzirah, então, na verdade, quem para e pensa, você é 100% não de Hashem. Não sei se você é 100% do Yetzirah, mas você é 100% não de Hashem. Porque você decide onde você vai dar espaço a Deus na sua vida e onde não. É você o balabait, não é Kadosh Baruch Hu o balabait. É você que é quem define aqui as regras. Não funciona assim. Toda a nossa visão de vida, ela tem que vir da Torá, ela tem que partir da Torá. É chamado mitoch, né? No Beit HaMidrash do Rav Kook, chama isso mitoch. Tudo tem que vir de dentro da Torá. Inclusive o refinamento material. Existe lugar para o refinamento material no mundo de Akadosh Baruch Hu. Mas enquanto você for viciado no refinamento material, e o que te importa no Shabbat é qual tipo de herring que você comprou esse Shabbat, e você não tem a menor noção de Bichlal, do que se conectar com a Kadosh Baruch Hu, de estudar a Torá, de se elevar, então, e tudo você põe no saco de Onek Shabbat. Né? Al-Cheshbon Onek Shabbat, a gente pode... Daí que tem mitzvah de Onek Shabbat, e a Hashem exige da pessoa ter prazer físico, material, no Shabbat. É importante, e é central, e é parte da Avodat Hashem. Mas não transforme o prazer no seu ídolo. Não transforme o prazer no seu objetivo. O prazer, ele é parte do seu objetivo, ele é parte da Avodat Hashem. O refinamento, ele é parte de tudo que a gente constrói na nossa vida, mas ele não é não pode se confundir. Por isso que eu digo, a verdade, ela é muito sutil. A verdade, ela é uma linha que a pessoa tem que saber cada vez mais. É um processo também, não é uma coisa que a gente faz de uma vez só. E Kachakaniré é importante, porque uma coisa de cada vez. Primeiro, a verdade, ela é muito, muito delicada. Saber ser uma pessoa exata é algo que a pessoa, a vida inteira, ela vai se corrigindo. Ela vai cada vez se tornando mais precisa nas suas definições, na sua visão de vida. E quanto mais preciso nós formos na nossa visão de vida, quanto mais meduyakim, quanto melhor, quanto mais corretamente a gente conseguir enxergar o mundo, mais nossa vida vai fluir melhor. Seja no lado da Avodat Hashem, seja na vida de forma geral. Existe uma equação, existe uma fórmula de como uma pessoa tem que ser, como uma pessoa tem que viver. A gente vai falar sobre isso, quarta-feira no Shul do Rav Kook, mas o Mussar, a moral, a ética, a gente vê muito claro de que ela não é só algo correto. Ela é mais do que o certo. Não é que tem que fazer porque isso é certo. Não, é muito mais do que isso. O Mussar, ele é a forma de vida do ser humano. Quando o ser humano ele perde a ética, ele perde a Mussariut, ele perde a moral, ele não consegue mais, ele perde o equilíbrio na vida da sua forma mais básica. Seja da sua forma social, a sociedade, quando ela não tem uma moralidade, ela se autodestrói. A gente viu isso em toda a história. Inclusive, hoje na Europa, isso é algo que acontece de uma forma muito clara. É uma sociedade que se auto-suicida. Eles estão em demografia decadente
e eles estão em função de todo tipo de valores distorcidos, que na verdade todos eles dizem o antivalor, é a filosofia de não existem valores, de não existe moral, de não existe o absoluto. Eles estão realmente acabando com si mesmos, com a sua forma de vida mais simples. Ou seja, a moral ela é parte do equilíbrio básico do ser humano. E quando a pessoa entende isso, ele se refina cada vez mais, ele consegue desenvolver isso. Agora eu esqueci por que eu comecei essa frase. O problema é sério. Tô. Não, eu queria chegar em algum ponto. Ah, sim, isso sim. Você está falando das Zerezut, isso é bom. Ele começa assim aqui. Então a moralidade... Então, a sutileza ela é muito importante e quando a pessoa passa a vida inteira, é um processo de vida cada vez mais refinar, evoluir, desenvolver a sua visão de vida. Quanto mais ele desenvolver a sua visão de vida, mais feliz ele vai ser. Esse era o ponto. Quanto mais ele vai viver de uma forma correta. Agora, a próxima fase é lembrar de uma coisa muito importante. O nosso lado animal, o nosso corpo, ele é influenciado pelas nossas definições intelectuais, mas ele não fala essa língua. Ele é bem mais rústico. Só merda com ele, você não pode, no linguajar da Yeshiva, se falar lomdes. Você não pode entortar o dedão e achar que ele vai entender por que agora pode e depois não pode. Quer dizer, por que hoje eu posso... Shabbat ele entende. A Kadosh Baruch Hu deu para ele deu para o corpo uma brachá que ele entende. Por que no Shabbat pode comer e pode ir atrás dos prazeres e outros dias não? Mas se a pessoa falar, a pessoa tem que saber falar com o corpo na língua do corpo. E o corpo ele é mais cego, é como um animal, nesse ponto de vista, assim. Não é igual, não dá para falar que ele é 100% como animal. É verdade que a visão de vida da pessoa influencia muito nas suas vontades e nas suas tendências, mas também tem um lado no corpo do ser humano que ele é cego. Ele vai por onde você levar ele. E se você acostumar ele a uma coisa, ele vai pedir e querer e exigir isso, independente de que se naquela época isso era bom e hoje em dia isso é ruim. Por isso, talvez com isso a gente termina. Eu achei que a gente ia continuar, mas valeu. Uma pergunta muito... a gente fugiu um pouco do nosso tema, mas também é importante. A gente está falando das Rizut Bofen Klali e da libertação dos prazeres, mas... uma pergunta, como a pessoa deve trabalhar nas midot? Como se faz isso na prática? Tá boa, né? Como trabalhar as nossas midot na prática? Eu sou um cara nervoso. Como eu faço para trabalhar minhas midot? Qual é o caminho? Qual é a fórmula? Não, o Mesad Shanim ele é o caminho geral. O Mesad Shanim não está falando só sobre midot. Ele fala bichlal, sobre a... Mas, na verdade, para trabalhar uma midá específica... Na verdade, a gente pode falar que existem duas fórmulas, dois caminhos que a gente encontra nos nossos mestres em Raboteinu, como trabalhar as midot, e os dois devem ser feitos paralelamente. Tem isso uma vez do Rav Kalner. Um caminho que é o caminho... do Mussar, do Ofen Klali, é exatamente adestrar. Simplesmente adestrar o corpo, adestrar a alma, adestrar a índole. A pessoa, as midot, elas não são não é uma decisão intelectual. A cabeça é muito mais fácil, ela é muito mais fácil, dependendo da idade, mas ela é mais fácil de mudar. As midot, elas são reativas. Elas não são não são proativas. Sim? Elas reagem a situações, reagem a ideias, então é muito difícil de mexer com elas. Então, a primeira forma de tratar das midot é exatamente o que o Simão falou. É durante uma época, pega 40 dias e vai para o outro extremo. Assim o Rambam traz. O Rambam traz, a pessoa é uma pessoa brava, uma pessoa que ela sabe que tem um problema com raiva, então durante uma época, durante um período, ele tem que ir para o extremo oposto. Fazer todos os esforços e estar 100% focado para não se irritar com nada, para não perder, para não se alterar com nenhuma situação. Ah, mas é verdade que a pessoa não deve se alterar com nenhuma situação? Não é verdade. Existem situações que se a pessoa não se alterar, ele tem um problema. Sim?
Alguém vê uma injustiça muito grande, uma falta... Se isso não mexe com você, você está com alguma deficiência. Alguma coisa não está certa com você. Mas fala o Rambam, Zenachon. No papel você tem razão. Mas se você quer algum dia trabalhar a sua raiva, você precisa se acostumar, pelo menos por um período, aí é o outro oposto. Agora não é hora de se alterar. Não é hora de ficar bravo. Ah, mas Nahon, você tem razão. Quando a gente olha o mundo ideal, você tem razão que no mundo ideal existe um lugar onde o zangado tem um lugar, tem uma função. Mas enquanto você quiser dar lugar para isso no seu mundo e você não se consertou, você vai estar sempre fazendo... você nunca vai se libertar. Da mesma forma que você se irrita com a injustiça, você vai se irritar com as louças que não foram lavadas e o resto me chureno. Então, o primeiro caminho de trabalhar as midot é exatamente o oposto, procurar o oposto. Uma pessoa que ela tem muita inveja, ela tem que achar um jeito de se desligar. Uma pessoa que tem um problema com a mentira, ele tem que achar um jeito, ele vai falar a verdade em todas as situações. Ah, mas agora eu vou ofender alguém. Tá, isso eu não sei se pode ofender alguém por causa da sua verdade. Mas eu vou me colocar... Talvez a Alahá, às vezes existe uma situação que a Alahá permitiria a pessoa de não falar, não sei. Não, vai lá, bate a cara. E assim por diante, todas as midot, uma das formas. O Rav Kook, ele traz mais um aspecto, ele não é o primeiro, o Gaon Vilna também fala sobre isso, que é estudar, é entender. Quando a pessoa ela consegue entender a midá, entender de onde a midá, que nem a gente falou, por exemplo, da Avodah Zará e da Nevoá. Tudo na vida tem uma raiz. Tudo na vida, no nosso mundo, toda a midá, a gente vê, na verdade, os sintomas. A gente vê as reações, a gente não vê as fontes. A raiva, por exemplo, o Rav Kook escreve em Orot HaKodesh, que a raiva, ela é, na verdade, função de uma energia demasiada que não está sendo canalizada no lugar certo. E aí ela explode, por exemplo. Então, quando a pessoa ela estuda sobre a Midá, ela entende, ela estuda a Torá e ela consegue se aprofundar, entender melhor como funciona a raiva, qual a função dela, de onde ela vem, onde isso toca na minha alma, quais são os lados construtivos, quais são os lados negativos. Quando a pessoa refina os seus conceitos, automaticamente as coisas já também melhoram. As midot elas vão se melhorando de forma automática, porque a pessoa ela já tem mais consciência. Em vez de atirar para todos os lados, ele consegue reconhecer e sabe trabalhar. Então, qual dos dois caminhos é o certo? Os dois. Os dois caminhos são necessários. Um caminho ele trata do lado do corpo. Ele trata do lado mais material da pessoa, que ele entende menos o lado intelectual. E ele também é necessário porque se enganar e achar que a gente pode educar o nosso corpo só através da nossa mente é muito difícil. Não digo que é impossível, mas é muito, muito, muito difícil uma pessoa que ela consegue 100% controlar o seu corpo sem adestrar ele um pouco. Muito parecido com andar a cavalo, sim. Exatamente, porque na verdade a gente tem um cavalo. Não é assim. Não, é importante saber que não é assim bem. O Shmona-Prakim do Rambam fala bastante sobre isso, que o ser humano ele não é que ele tem um lado animal e um lado humano. É uma coisa só. O lado animal nosso também é uma expressão, vem da mesma Neshama. A nossa vitalidade carnal vem da mesma Neshama que nosso intelecto ou que nossa capacidade espiritual. Não são duas coisas separadas. Por isso elas são interligadas. E uma influencia na outra. Mas é óbvio que no nosso lado material, carnal, precisa às vezes de um adestramento. Precisa às vezes saber lidar com ele na linguagem que ele... Por isso que é importante o Irat HaOnesh. A gente falou sobre isso. O medo do castigo ou a vontade de ganhar uma recompensa. Porque os prazeres e as dores é algo que o corpo entende. É uma linguagem que o corpo fala. Então, quando você fala com o corpo, às vezes precisa... Óbvio que isso não é o centro da nossa Avodat Hashem. No centro da nossa Avodat Hashem tem que ser no intelecto, tem que ser do outro lado, tem que ser a compreensão e desenvolvimento interno. Mas não pode achar que o corpo vai sozinho acompanhar tudo, porque na maioria dos casos isso não vai acontecer. Então, isso vamos só resumir, com isso a gente termina. Bafen Klali, a gente voltou, na verdade, no primeiro mafsid da Zeirut, no primeiro obstáculo da Zeirut, que é a perseguição dos prazeres e a preguiça, ou seja, em outras palavras, a tendência demasiada às necessidades e aos prazeres do corpo, de forma que isso acaba impedindo você a fazer sua real função. É igual um soldado que, se ele esperar
ter todas as condições materiais para ele fazer a sua missão, ele nunca vai fazer. Porque grande parte da sua missão é deixar para o lado e não pensar em determinar se está me doendo agora o ombro ou não está me doendo o ombro, ou se eu consigo andar mais, ou se eu estou com fome, ou se eu estou com sono, e sair correndo. Isso que é para isso que eles têm a tiranu. É isso que se treina praticamente, é chegar a saber viver de forma às vezes extrema e saber que eu tenho uma função e essa opção ela precisa ser feita indiferente das condições físicas, materiais ou de conforto. A gente perguntou, então, qual sim é a função do refinamento que a Kadosh Baruch Hu criou no mundo? Falou bastante sobre o equilíbrio e sobre o trabalho das midot. Isso foi hoje, Bezrat Hashem. Semana que vem a gente fala um pouco sobre o próximo mafsid, que é o medo. O medo que a pessoa tem de que as coisas vão dar errado, isso também trava ele de começar, de evoluir na vida. Baruch.